E aí, pessoal, o empate foi em Goiânia, mas a pressão está aqui, está em Porto Alegre. Os bastidores não param, você vai entender. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, esse parceiro oficial do Grêmio, Bombas de Chimarrão, Alma Gaúcha. Se você olhar num supermercado, numa venda, saiba, comprou o Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, você está ajudando diretamente o Grêmio, porque ele é um produto oficial licenciado. E todos os produtos assim ajudam diretamente o Grêmio. Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Gente, 0-0 sofrível, doído. Fiz live por 2 horas conversando. Quando saí da live, olhei no meu celular e tinha mensagem de muita gente. E muitas das pessoas também envolvidas nos processos do Grêmio. Eu comecei a buscar mais informações para relatar o que estava acontecendo. E existe sim uma forte pressão para a queda de Denis Abraão e também do técnico Roger Machado. O trabalho contestado do vice-presidente de futebol recebe críticas fortes do corpo diretivo do Grêmio, da torcida nem se fala, e o ambiente parece que não vai mais conseguir controlar essa pressão. O Grêmio não conseguiu decolar no campeonato, a verdade é essa. As situações não foram muito bem desenvolvidas. O Grêmio acabou se repetindo. O técnico Roger mostra nesse momento algum conflito também, porque se é verdade que Roger conseguiu acertar o time de Mancini, melhorou para o gauchão, também é verdade que nas últimas rodadas ele não mostrou convicção. Hoje, por exemplo, o Roger não foi bem no jogo. Roger, que começou a partida apresentando uma ideia de 3-5-2, o time nunca conseguiu encaixar, sempre deu espaço para o adversário na frente da área, nunca, mesmo com uma quantidade de volantes grande, de zagueiros, não conseguiu ser um time competitivo. E no segundo tempo, quando botou o Janderson, que melhorou em relação a Campas, o que nós vimos também foi que logo em seguida ele botou o Benítez e desmanchou o que tinha arrumado. Ou seja, Roger também está sofrendo alguma dificuldade e as críticas naturalmente também chegam ao técnico tricolor. O que eu quero falar sobre bastidores que se movimentam? O pedido é por queda de todos. O pedido é por um ambiente totalmente renovado. Um novo homem no futebol e um novo treinador. Romildo Bolzan, e nós sabemos que ele não costuma tomar decisões, ele é um dirigente que prefere que o tempo vá ajustando as coisas, mas às vezes essas situações ficam insustentáveis e a pressão vai aumentando e aí não se tem muito caminho a tomar. Qual é o pedido maior das pessoas? O pedido é por Renato Portaluppi. Todos disseram, é o único homem capaz de trazer o torcedor de volta. Nós sabemos que isso gera também controvérsia, nós sabemos também que isso traz ao torcedor do Grêmio uma certa até dualidade mesmo, porque tem muitos que amam o Renato, tem outros que entendem que o Renato é um dos responsáveis pelo rebaixamento. Então existe a pressão por Renato, não existe ainda decisão nenhuma tomada, pelo menos nas fontes que eu consegui captar, não existe isso, mas existe sim, hoje, uma grande reflexão sobre a quebra do trabalho. Uma grande reflexão. Não se surpreendam se amanhã nós tivermos uma mudança no futebol e também na comissão técnica. Não se surpreendam. Eu não tenho ainda informação se, por exemplo, se fez algum contato com o Renato aqui ou ali, se é que ele aceitaria ou não. Não tenho essa informação, não sei. O que eu sei é que essa pressão chega forte no presidente Romildo, que de fato essas forças começam a entender que Roger não vai conseguir reverter, que Denis já não tem um discurso que consegue deixar ou convencer o ambiente, melhor dizendo, não consegue isso, não conseguindo isso, nós sabemos que o caminho para o fim ele é logo ali. O Grêmio tem nesta semana ainda o jogo contra o Vasco da Gama fora, que é das partidas mais difíceis.
que é das partidas mais difíceis. Talvez não seja neste momento algum movimento de troca, mas saibam, agora, ou vence ou acaba. Não tem mais segundo tempo, não tem mais prorrogação, não tem mais espaço para recuperação. O Grêmio precisa urgentemente do resultado. As pessoas que comandam hoje não conseguem mais convencer. E não conseguindo convencer, a gente sabe que o futebol ele é muito duro. Ele é muito duro. Hoje, na coletiva de imprensa, o Denis Abraão, inclusive, falou sobre isso. Eu sei que funciona assim. E ele sabe mesmo. Ele estava nos anos 90, depois ele foi executivo da ESL no início dos anos 2000 e sabe que o futebol ele é perverso no que diz respeito a resultado. Não existe trabalho sem resultado. E neste momento o resultado do Grêmio é abaixo do que deveria ser. O Grêmio, com o que gasta, o que investe e o que deu de subsídio para Denis Abraão e para Roger, mereceria um pouco mais. É preciso dizer, sempre com relação ao Roger, não foi ele que montou esse grupo, não. Não foi ele não participou da pré-temporada, não foi ele. Foi Denis Abraão e foi Wagner Mancini. Mas Roger é responsável, sim, por essa dificuldade de identidade da equipe. Ele tinha começado com um processo, ele acabou rompendo o processo, foi para outro, agora ele rompeu e foi para outro. E isso gera também no ambiente de trabalho uma certa instabilidade. E é o que a gente está vendo na pressão dos bastidores. Na pressão dos bastidores. Os dirigentes do Grêmio, grande parte deles não conseguem mais se unir em nome do trabalho que estava sendo desenvolvido e pedem por mudanças. A palavra é do presidente Romildo Bolzan. Preciso sempre dizer isso. O clube, por mais que tenha trabalho de conjunto, de vice-presidentes, tem na decisão do presidente Romildo o mais definitivo dos pontos. E neste momento o que a gente pode dizer é que essa pressão está batendo nos ouvidos do presidente Romildo para que algo aconteça. Algo aconteça. Confesso claramente para vocês, se fosse uma decisão fácil e simples, ela já teria sido tomada. Futebol não é simples. Não é simplesmente fazer uma movimentação e as coisas vão florescer. Não. Às vezes tu muda e piora. O Grêmio fez isso no ano passado. O Grêmio tinha Filipão, em determinado momento achou que deveria romper, ficou do lado dos jogadores e trouxe Mancini. E isso foi definitivo e trágico e piorou e o Grêmio acabou caindo. Trabalhava muito mal àquela altura, mas conseguiu piorar. Isso faz com que todos os pensamentos nesse momento também lembrem do que foi a escolha de um novo treinador. Não é simples, mas, e essa é a informação, existe uma forte pressão de muitos envolvidos no Grêmio, tanto diretos da direção como conselheiros influentes, que pedem pela saída do futebol e pela saída de Roger Machado. Essa é a informação. O nome sugerido é o de Renato Portaluppi. Agora o tempo vai escrever. Não tem outra. Lembrando, segunda, terça, quarta, quinta é São Januário. Às vezes, a vitória salva tudo. Às vezes, a derrota explica o que todos já estão vendo. O Grêmio vai precisar, a partir de agora, muito da vitória. Isso se antes a pressão não for maior do que a vontade do presidente Romildo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.